Boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez falando sobre Europa, população. Vamos falar hoje sobre algumas características demográficas da população europeia. Sabemos que hoje a população europeia ela abrange cerca de 739 milhões de habitantes. Só que essa população encontra-se, devido às condições econômicas, históricas e também geográficas, dispersa pelo território de forma irregular. No mapa que você tem aí no slide, no segundo mapa desse slide, nós temos aí, no caso, mostrando que a parte mais densamente povoada do continente europeu dá-se na porção centro-ocidental, onde a densidade demográfica é bastante elevada. Para ter uma ideia dessa densidade, na área onde há a tonalidade mais escura, chega a ter mais ou menos uma densidade demográfica de 201 a 460 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que na parte com uma tonalidade um pouco mais clara, chega a 101 até 201 habitantes por quilômetro quadrado. Já por sua vez, em áreas que apresentam clima já bastante frio, como o clima de montanha, e também nas regiões polares, apresenta-se também com grande vazio demográficos. É o caso da região mais ao norte, Groenlândia, e também nos países escandinavos, onde a população chega a ser até mesmo rarefeita. Já nesse outro slide, estamos falando sobre crescimento populacional. Vejamos que a população europeia, ultimamente, ela tem apresentado baixos níveis de crescimento populacional, em virtude de alguns fatores que têm contribuído para a queda da taxa de natalidade, dentre os quais podemos citar, inserção da mulher no mercado de trabalho, elevado custo de criação dos filhos, planejamento familiar e também difusão e popularização dos métodos contraceptivos. A consequência disso, obviamente, é um crescimento vegetativo negativo. Podemos até falar mesmo numa implosão demográfica. Agora, lembrar que essa população europeia se mantém relativamente estável em virtude das migrações que ocorrem, principalmente as chamadas imigrações de pessoas oriundas de fora do continente. Para tentar resolver esses problemas, alguns governos europeus decidiram implantar políticas de incentivo à natalidade. É o caso da França e também da Bélgica e Holanda. Só que aqui, nesse caso, alguns governos concedem para os pais, no caso da mãe, até 1 ano de licença maternidade e do pai 6 meses. No entanto, o governo francês, nesse caso, acabou reduzindo as suas políticas de incentivo à natalidade e, consequentemente, houve uma queda brusca na taxa de fecundidade. Nós vimos aí também, eu posso dizer assim, esse noticiário que está aí no teu slide, que diz assim mesmo: países europeus incentivam casais a terem mais filhos. Aquela política, em vez de recorrer à necessidade de aumentar o contingente populacional, leia-se também de mão de obra, com a imigração, os governos decidiram, portanto, estimular os casais a terem mais filhos. No que diz respeito à expectativa de vida da população europeia, ela pode-se dizer que, dentre os continentes existentes, é o que apresenta das taxas de idade mais elevada. Como eu te falei, a questão da expectativa de vida da população europeia que tem aumentado. acima de 75 anos de idade.
Existem alguns fatores que têm contribuído para isto, né? No caso, as melhores condições de saúde e no fornecimento, tá, de saneamento básico, como consequência, né, resultando em queda nas taxas de mortalidade e, nesse caso, aumento da população idosa, se comparada com a população jovem. Só para se ter uma ideia, e o coronavírus mostrou bem isso, né? A Itália, um dos países europeus que apresentam a maior população de idosos, chegando a 22% do total de sua população. Seguindo a Itália, vem outro país, a Alemanha, com 21,1% da população idosa. E depois a Grécia, apresentando quase o mesmo número que a Alemanha, 21,3% de sua população idosa. Só que esse aumento da expectativa de vida da população europeia tem exercido uma forte pressão do sistema de seguridade social e também de saúde, onde alguns governos já começaram a rever as suas políticas públicas para tentar equacionar esse problema e evitar a implosão ou colapso, né, do sistema de saúde pública. No Brasil, claro, a gente assistiu também isso daqui, estamos passando por isso, né, quando também veio a reforma da Previdência, aumentando o tempo de contribuição para o sistema previdenciário. Tem uma outra situação aqui, que é isso que nós vamos ver agora, no que diz respeito à imigração europeia. É claro que no passado, não tão distante assim, lá por volta de 1870 até 1960, a Europa era um país de imigrantes, ou seja, grande parte da população europeia saía do continente buscando outras regiões, como no caso o Brasil, na região sul do país, né, e também na nossa vizinha Argentina. No entanto, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa tornou-se, né, um dos principais destinos dos migrantes no mundo. Lembrar que pós Segunda Guerra Mundial, a Europa recupera-se economicamente graças ao plano elaborado pelos Estados Unidos, chamado Plano Marshall, e que contribuiu para reconstruir a economia europeia. E com isso, claro, a Europa passou a ser um polo de atração de imigrantes, principalmente aqueles oriundos das regiões mais empobrecidas. Alguns fatores, claro, contribuíram para isso. É o caso das melhores condições de vida e de oportunidade de trabalho no continente europeu, além do acesso de serviços públicos de saúde e educação de qualidade. Por outro lado, também podemos dizer que nem todos são bem recebidos, mas isso a gente vai ver mais um pouco lá na frente. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, OIM, né, quase um terço das migrações internacionais ocorreram em direção à Europa. Ou seja, um terço dos migrantes internacionais viviam na Europa, isso até mais ou menos 2015. Considerando os fluxos entre os países europeus, esse percentual pode até elevar-se mais um pouco. A população não migrante ou de imigrantes não europeus no continente era superior a 35 milhões, dado da mesma organização, a OIM, e do mesmo ano, 2015. Só que a maior parte desses imigrantes não europeus, ele vem de regiões consideradas de extrema instabilidade, quer seja política, quer seja econômica ou social. Então podemos dizer que a maior parte desses fluxos migratórios externos vem da África subsaariana e também do Oriente Médio. A porta de entrada desses imigrantes que vêm dessas regiões, Oriente Médio e Norte da África, é uma ilha chamada Lampedusa, que fica
na Itália, mas contato, ou tem uma proximidade geográfica com a Tunísia e também com a Líbia. Então eu posso dizer que Lampedusa, né, a ilha italiana, serve de porta de entrada não só para a Itália, mas também para a Europa. Eu fiquei até assim comovido com essa cena que está aí no slide, né, do segundo slide, ou no slide central, na imagem central desse slide aqui, desse pai nadando, né, e tentando, levando até seu filho a dormir, dormindo a criança aí, para tentar conseguir entrar na Europa. Ele é um imigrante sírio, né, fugindo das atrocidades da guerra civil que assola a Síria desde a chamada Primavera Árabe. Bem, a xenofobia, em virtude da entrada forte de imigrantes, passou a ser, digamos assim, muito mais intenso nos países europeus. A Europa, apesar, né, de ser um dos continentes mais receptores de imigrantes, não tem visto com bons olhos a entrada desses imigrantes, principalmente na condição de imigrante ilegal, né? Nos países europeus, portanto, há diversos momentos em que as populações locais se manifestam, né, expressando a sua intolerância em relação aos imigrantes que o recebem. Essa tolerância chega a ser, em alguns casos, né, a constituir-se atos de racismo, né, e também atos de xenofobia, onde os partidos de direita, extrema-direita na Europa têm cada vez mais crescido, né, e empunhando a bandeira do nacionalismo e praticamente gritando estrangeiros fora. Essa xenofobia, né, que dá esse sentimento de aversão por uma pessoa ou por coisa que é estrangeira, tornou-se intensa na Europa, principalmente contra povos islâmicos, em virtude de vários atentados terroristas promovidos por grupos tipo assim a Al-Qaeda, na época de Osama Bin Laden, e o chamado agora Estado Islâmico, que tem recrutado grande parte, né, de pessoas para a organização na França, notadamente, que levou até aquela revista Charlie Hebdo, né, a fazer algumas críticas e algumas charges, até, digamos assim, ironizando ou menosprezando o profeta Maomé. Bem, o que eu quero dizer também nesse caso aqui é que muitos desses países europeus têm cada vez mais fechado as suas fronteiras para evitar a entrada desses imigrantes. Na Europa, esse sentimento de fechamento das fronteiras é compartilhado praticamente com quase todos os países. Agora, olha só o que ele colocou nesse slide 3. Os europeus acusam ou argumentam que os imigrantes, né, ocupam os postos de trabalho da população nativa, além de onerar também os gastos do Estado. Mas eu coloquei uma observação aí, que segundo estudos, né, comprovam que esses imigrantes desenvolvem trabalhos que os europeus geralmente renegam. Mas as condições de trabalho e de moradia desses imigrantes têm sido extremamente precárias. Essa terceira imagem nesse slide mostra muito bem claro isso, e que a gente quase não vê no noticiário, né? Que é uma favela, tá? Num boulevard chamado Ney, na França. E além não só dessas favelas que estão crescendo de forma acelerada, né, posso dizer assim, na França, temos também as cités, com situação menos dramática, mas também verdadeiros bolsões, né, de exclusão dentro da França. Na Alemanha também, contra os turcos, a xenofobia ela é bastante forte. Obrigado.